Bem, no último vídeo nós iniciámos aqui em C Sharp, vendo a instalação do C Sharp para Visual Studio Code, e nós vimos que quando nós vamos programar em C Sharp existe já um pré-código que tem que estar lá escrito para nós podermos estar então a programar. Isso normalmente é o que se chama de arquivo padrão, e ele pode variar dependendo de onde você está a trabalhar com C Sharp. Eu neste caso aqui, neste vídeo, vou mostrar três arquivos padrão de C Sharp, que neste caso o Visual Studio Code, um arquivo que você utiliza para estar a programar no Visual Studio Code, né, o código padrão que você tem. O Visual Studio, neste caso para o .NET Framework, que também poderia ser mostrado no Visual Studio Code, mas eu decidi no Visual Studio para dar uma variada, e também o código padrão da Unity. Bem, para começar eu estou aqui no Visual Studio Code, e este basicamente é o código padrão que você vai ter antes de começar a programar em C Sharp. O que é que você basicamente tem? Você tem um módulo do System, e o que é que este módulo System ele possui? Ele basicamente guarda todas as informações de sistema a nível da linguagem C Sharp, ou seja, todas as coisas para você estar a programar em C Sharp estão guardadas neste módulo System, e é por isso que este módulo está sempre presente. Depois você tem de iniciar uma classe, porque C Sharp trabalha geralmente com programação orientada a objetos, por isso você tem de iniciar uma classe, onde essa classe você vai iniciar, basicamente começar a programar quase sempre dentro da classe. Eu vou chamar de minha classe, que é o nome que eu costumo dar, minha classe 1. E depois, dentro desta classe aqui que você costuma criar, você ainda tem de criar mais uma coisa, que é o método principal, que normalmente é um método estático, static void main, que é um método estático. Que se você não sabe o que é um método estático, o que é void, o que é classe, você não tem de se preocupar com isso. Isso nós vamos estar a ver nos próximos vídeos, na linguagem C Sharp. Isto aqui é só para você entender o que é que basicamente você tem de ter no seu código antes de você começar a programar. E basicamente este é o código então padrão que você tem no Visual Studio Code para programar com C Sharp. O módulo para pegar todas estas coisas que foram usadas em baixo, uma classe aqui, e dentro desta classe, né, esta é a classe basicamente principal do código, e dentro desta classe você tem o método main. O método main é o método principal do código, onde o que você colocar aqui dentro, por exemplo, se eu mandar aqui mostrar olá mundo, eu posso então executar isto aqui, ou seja, posso vir aqui css main.cs aqui, só tenho de entrar aqui na pasta projeto 1 que eu não estava, e então se eu executar, eu vejo que ele executa o que está dentro deste método. Se eu tirasse esta linha e colocasse aqui para fora, não daria, tem que estar dentro deste método, e o método tem que se chamar main, que é o método principal, que é para a identificação do código principal. Basicamente é isto aqui. Agora eu passei aqui para o Visual Studio Code para mostrar basicamente um código padrão no .NET Framework, no framework do .NET. Se você não sabe o que é o .NET ele é basicamente um framework para desenvolvimento de um monte de coisa com C Sharp. Normalmente ele é utilizado para aplicações tanto como mobile, tanto com desktop, mas C Sharp você pode fazer ainda muitas coisas, como trabalhar para microserviços, trabalhar para nuvem, trabalhar para sites, uma data de coisas. Logo, isto aqui normalmente é um arquivo padrão no .NET, onde basicamente você trabalha com o desenvolvimento de aplicações em C Sharp. Está aqui uma janela vazia, e você trabalha aqui com o desenvolvimento de aplicações em C Sharp, e o código basicamente é diferente. O que é que você tem aqui num código padrão, que ele é mais complexo? Bem, você tem muitos mais módulos iniciais, como novamente o System. Dentro do System é tirado os outros todos, ou seja, o Collection Generic, Component Model, Data, Drawing, Link, Text, ou seja, todos os módulos que são necessários para estar a trabalhar com a interface gráfica, que é as janelas e basicamente tudo isso. Todos esses módulos que são necessários para estar a trabalhar com os eventos que as janelas possuem, botões, tudo isso, ou seja, é tudo importado por estes módulos aqui do Using, que até posso minimizar aqui.
Depois você tem aqui um namespace. O namespace é uma coisa que não sei se nós vamos ver aqui, provavelmente só num curso avançado que eu tenciono fazer para a Udemy, mas basicamente você pode pensar no namespace como um espaço aqui no código. Logo você tem aqui esta zona de código e então aqui dentro você pode ver que também você possui diferentes métodos. Neste caso estes métodos são todos públicos, ou seja, você tem aqui uma classe em primeiro lugar, uma classe a herdar de outra classe, e você depois tem aqui um método principal onde novamente o seu código vai ser escrito dentro deste método aqui, pelo menos as principais coisas. Mas por exemplo, se você trabalhar com um botão aqui e você quiser programar este botão para fazer alguma coisa, por exemplo clicar no botão, eu fiz aqui automaticamente, ele cria-me aqui um método com as coisas que eu tenho de escrever aqui dentro quando o botão for clicado. Então aqui o button one click, aqui object sender, event args, etc, 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 que aqui é um método privado sobre o meu botão. Logo esta parte aqui de desenvolvimento de software eu não vou entrar muito em detalhe, porque aqui o objetivo é só então ver como funciona um código padrão aqui C#. Por isso você não sabia como as aplicações, tanto para desktop quanto para mobile, são desenvolvidas, apesar de que aplicações mobile também podem ser feitas, e muitas vezes quando é Android são feitas em Java. Em C# é basicamente uma das maneiras, é assim, através do Visual Studio. Isto aqui, lembrando que eu poderia fazer no Visual Studio Code, porque nem sempre um código padrão em C# no padrão .NET tem de ter necessariamente interface gráfica. Por isso é que isto aqui é só um exemplo. Logo basicamente este aqui então é o código no padrão .NET. Bem, agora eu estou aqui na Unity para desenvolvimento de jogos de todo o tipo, também a geral, 2D, 3D, possui ter alguns templates bem interessantes, e a Unity também trabalha com C#. O código aqui em C# da Unity ele já é mais amigável. Eu queria abrir com o Visual Studio, ele abriu-me com o Visual Studio Code, não tem problema. A Unity ela não tem um editor de código implementado, por isso você vai ter de usar um externo. Eu pensei que ele fosse abrir no Visual Studio, mas afinal ele abriu no Visual Studio Code, mas também pode ser porque é a mesma coisa. Logo este aqui é um arquivo padrão da Unity. Toda esta parte aqui, assets, scenes, tudo isto, você não tem de se preocupar com isto não. O que importa aqui é o código 1.cs mesmo, que foi o código que eu criei aqui em baixo. Logo aqui um código padrão da Unity, ele é mais simplesinho. Você tem aqui alguns módulos também, como System Collection Generic e então o módulo da Unity Engine, o que faz sentido que é para você estar a trabalhar com as coisas da Unity. Você tem aqui também uma classe que herda da MonoBehavior. MonoBehavior depois, se você estudar C# para Unity, que não é o objetivo dos próximos vídeos, nós vamos ver C# no Visual Studio Code, mas não para Unity. Depois você vai ver que a classe, se você estudar então Unity, você vê que a classe MonoBehavior é de onde você tira muita coisa, por isso é uma classe bem importante. E depois nós temos aqui dois métodos, que é aqui o método Start e o método Update. Estes dois métodos, eles cada um fazem uma coisa diferente. Basicamente, o método Start aqui, ele até mostra aqui Start is called before the first frame update, ou seja, o que você coloca aqui ele é exatamente executado mal o jogo inicia, ou seja, são as coisas que você quer que aconteçam durante o jogo ou quando o jogo iniciar, basicamente. E aqui no update é algo que você, neste caso, vai acontecer, o que você escrever aqui vai acontecer a cada frame do jogo, ou seja, você coloca no update e fica a acontecer a cada frame do jogo. Por exemplo, se eu colocar aqui console.writeLine olá mundo, ele neste caso vai ficar a printar a cada frame do meu jogo. Se eu colocar aqui em cima, aí ele mostra uma vez apenas. Logo são dois métodos que trabalham assim aqui na Unity, ou seja, é um bocado mais simples, está tudo dentro desta classe aqui. Depois então são dois métodos onde você programa o seu jogo, e claro que também envolve outros códigos, também como diferentes aplicações, envolve diferentes arquivos e jogos, diferentes códigos. E isto aqui é a mesma coisa para jogos 3D, 2D, todo o tipo.
que trabalhem com C Sharp. Logo, estas aqui são as 3 principais implementações de C Sharp, que é o Visual Studio Code, a Unity e o .NET Framework. Você não vê muito C Sharp para o desenvolvimento web, para outro tipo de coisas, por isso é que eu mostrei estes 3 aqui. Mas se você conhece algum outro, deixa aí em baixo, porque é sempre bom conhecer. Logo, este vídeo vai ficando por aqui e eu vejo você então no próximo vídeo.